Meus amados irmãos, minhas irmãs, hoje nós vemos na liturgia santa da igreja uma confissão de Paulo. Paulo, que ao escrever a comunidade dos Efésios, Paulo confessa o jeito com que ele se põe diante de Deus. Irmãos, eu dobro os joelhos diante do Pai. Paulo aqui fala com muita clareza da capacidade de adorar a Deus em espírito e em verdade. A capacidade que o homem deve descobrir e desenvolver, de colocar o joelho no chão para adorar, para bendizer, para exaltar o nome de Deus. Meus irmãos, é tão próprio do homem adorar, é tão próprio do ser humano adorar o Pai. Nenhum outro ser vivo adora a Deus. Nenhum outro ser vivo coloca o joelho no chão para bendizer o nome de Deus. Só nós homens. E por quê? Porque fomos feitos à imagem do Filho, que adora e ama o Pai em espírito e em verdade. E na força do Espírito, adora eternamente o Pai. E juntamente com o Pai e o Espírito, é adorado e glorificado pelos anjos, pelos santos todos no céu. E por nós que militamos aqui na terra. Adorar é próprio do coração adorador, apaixonado por Deus. E essa adoração faz com que o homem, ele descubra a profundidade e a grandeza de Deus. Faz com que ele descubra o tamanho de Deus, que é tão imenso, que é tão grandioso. Faz com que ele compreenda que só tem sentido viver se for em Deus. E tudo mais que fizermos será reflexo desse amor para com o Senhor. Será reflexo desse amor para com Deus. Será reflexo desse amor que nós de Deus recebemos. Paulo diz: eu dobro os joelhos diante do Pai, de quem toda e qualquer família recebe seu nome, no céu e sobre a terra. Que Ele vos conceda, segundo a riqueza de sua glória, serdes robustecido por seu Espírito. Quanto ao homem interior, que Ele faça habitar pela fé Cristo em vossos corações, e que estejais enraizados e fundados no amor. Aqui, Paulo olha para a condição espiritual do ser humano, única. E Paulo, aqui ao olhar a condição do ser humano, Paulo pede para que a gente cultive esse homem interior que existe em nós. Essa parte do nosso ser que só nós sentimos e que ninguém enxerga. Esse ser que dentro de nós, de verdade, deve fazer Deus habitar. Eu lembro que uma vez, eu acho que eu nunca vou esquecer isso, um acólito me perguntava assim, isso já tem anos: padre, e existe uma vida interior?
É claro. Essa vida interior, minha gente, é aquilo que de mais sagrado existe em nós. Aquilo que você não fala com ninguém, aquilo que só você guarda, aquilo que é tão teu que só você e Deus sabe. Muitas vezes a gente está em silêncio exterior, mas o nosso interior tem vezes que está uma bagunça tão grande, uma zoada tão grande. E é preciso que nós compreendamos que esse nosso interior, ele reflete o nosso exterior. É uma pena que muitas vezes a gente não consiga desassociar que as dificuldades externas são frutos das dificuldades internas que nós temos. E porque muitas vezes não estamos em harmonia. E que muitas vezes nós não compreendemos que estamos vazios de Deus. E é preciso se preencher, e é preciso se completar, e é preciso rezar. Só que essa harmonia que nós recebemos, nós devemos tentar fazer com que o outro também enxergue. E muitas vezes é tão difícil. Dentro, muitas vezes, da nossa própria casa, fazer o outro entender que deve ser caridoso nas relações, fazer o outro entender que deve ser amoroso com as outras pessoas, que deve buscar ter paciência. E muitas vezes nós seremos duros, mas não porque queremos ser duros, mas porque amamos. E muitas vezes o amor denota dureza, para que o outro entenda que não está caminhando corretamente. Isso pode ser irmão corrigindo irmão, isso pode ser pai corrigindo filho, isso pode ser filho corrigindo mãe, isso pode ser filho corrigindo pai, corrigindo um companheiro de trabalho, falando dessa imensidão do amor de Deus para um sobrinho, para um afilhado, mas com a consciência sempre com o objetivo de converter o outro a Deus, com o objetivo de fazer com que o outro amadureça e cresça e em Deus se complete e se realize. Eu sempre costumo dizer que o amor nunca pode ser indiferente, nem com a gente mesmos, nem com os outros. Eu costumo sempre dizer que quem serve a Deus de todo o coração sempre vai buscar fazer com que as outras pessoas também sintam a profundidade do que é carregar Deus, do que é ter Deus. Sinta a profundidade do que é permanecer no Senhor. Mas permanecer no Senhor não só nesse momento que você está dentro da igreja, mas permanecer no Senhor ao longo de todo o dia, do momento de sorrir ao momento de trabalhar, do momento de ter que ser duro com alguém muitas vezes, e muitas vezes é preciso ser, para que nós possamos exalar o bom odor de nosso Senhor. Olha, muitas vezes eu fico olhando os católicos hoje em dia, de um modo especial, da nossa paróquia. Tem católicos que não conseguiriam viver fisicamente perto de Cristo. Não conseguiriam. Muitos iriam embora quando Cristo botasse o dedo na cara e dissesse: você está errado, se converta. Eu queria ver o que é que ia acontecer.
Porque tem gente que muitas vezes não gosta de ser corrigido. Tem gente que muitas vezes qualquer coisa já desanima. A coisa aperta um pouquinho na vida, já quer ir embora. Mas o cristianismo nunca foi uma religião para covardes, para indiferentes, mas sempre foi uma religião de um encontro corajoso, enaltecedor e enamorador, que nos faz de verdade vivermos a vida destemidamente, sendo corajosos, lutando todos os dias para seguir a Jesus Cristo. Só que vejam bem, o ser corajoso para servir Jesus Cristo aqui não é da boca para fora, mas é principalmente da boca para dentro. Porque ser corajoso para converter o outro pode ser fácil. Agora, ser corajoso para se converter, cada um a si mesmo, aí é difícil. E aqui é o pior. A gente compreender e ver onde nós estamos deixando a desejar na relação com Deus. E, de um modo determinado, escolher com dignidade servir a Deus. Não é o outro porque o outro não vê que eu posso fazer. Não. É porque eu sou de Cristo que eu tenho que me esforçar para andar na linha e para não sair dela. O cristianismo nunca foi uma religião de covardes, de indiferentes. Nunca. Olhem, quando nós olhamos esse evangelho de hoje, a gente vê aqui o retrato do ser cristão. Parece um evangelho que está totalmente fora de harmonia, de sintonia com o projeto de Deus, mas não está não. Olha aqui, primeiro, eu vim lançar fogo sobre a terra. Que fogo é esse? É o fogo do amor de Deus. Esse fogo, esse amor que queima a gente por dentro e que a gente é incapaz de ir embora. E a gente é incapaz de deixar tudo. E quantas vezes a gente, enquanto leigos, a gente deu vontade de jogar tudo para o ar e dizer: eu não vou mais participar de nada na igreja, não. Graças a Deus, como padre, eu nunca fiz isso. Uma vez, eu não presenciei não, mas eu recebi uma partilha de um amigo padre, que um dia, celebrando a Eucaristia, tirou os paramentos. Tamanha incompreensão que vivia na comunidade. Tirou os paramentos. Eu vou embora. Graças a Deus, como padre, eu nunca pensei em abandonar, não. Nada, nem ministério, nem paróquia, graças a Deus não. Mas, muitas vezes, a gente, enquanto leigo, tem gente que é tentado mesmo. Mas quem encontra Jesus Cristo se percebe incapaz. Porque o coração fica flamejando, o coração fica lá palpitando. E a gente é incapaz de ir embora. Porque a consciência pesa. É esse fogo aqui que vai nos levar para o céu. É esse fogo que nós encontramos dentro de nós e recebemos no nosso batismo, que nos faz permanecer de pé. Eu vim lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso essa chama divina. Devo receber um batismo. E como estou ansioso até que isto se cumpra. Que batismo é esse que Jesus vai receber? Vocês podem pensar que aqui é o batismo
que ele iria receber de João Batista. Estão enganados. Esse batismo ele já recebeu. Esse batismo aqui é o batismo de sangue. Aquele ali, ó. Eu não sei se vocês sabem, também não me custa dar uma aulinha de sacramento, mas existem 3 sacramentos do batismo dentro da Igreja Católica. O sacramento do batismo, que vocês conhecem, que a gente derrama água na cabeça da criança. O sacramento de desejo, aquele que a criança ia ser batizada, estava tudo preparado, o papai e a mamãe queriam, organizou tudo, mas antes da criança batizar, ela morreu. Ela ali recebe o batismo de desejo, chega no céu batizada. E o batismo de sangue, que é aquele batismo daqueles catecúmenos que antes de receberem o batismo sacramental, derramaram o sangue por Jesus. São os 3 sacramentos da igreja de batismo. Se vocês não sabiam, né, agora fiquem sabendo. O Clemente já sabia que teve essa aula por esses dias. Né? Mas são 3 sacramentos do batismo. E aqui Jesus está se referindo ao sacramento de sangue. O batismo de sangue. Esse mesmo batismo de sangue aqui, que Nosso Senhor fala, que a igreja aqui confere àqueles que morrem antes de serem batizados sacramentalmente na igreja, ele pode ser vivido por nós. Quando nós somos heróis e decidimos ser de Deus e cortamos certas coisas que nos afastam de Deus e cortamos coisas que muitas vezes nos faz doer e que a gente tem vontade de fazer e a gente não pode fazer. E a gente decide cortar e diz assim, eu não posso fazer isso, e aquilo começa a doer, e a gente começa a ser tentado, e a gente fica nervoso. Mas em nome da conversão, em nome de Deus, a gente não faz. E é isso que agrada a Deus. Vim lançar o fogo sobre a terra. Estou ansioso para receber o batismo, para derramar o sangue por amor. E vocês não pensem que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eita, quanta gente que não entendeu isso aqui. Aqui, minha gente, não é a paz social. De jeito nenhum. Muitas vezes a gente pensa que Nosso Senhor aqui está se referindo à paz social. Pelo contrário, ele veio trazer a divisão. Mas espera aí, padre, o diabolos, o divisor é um. Deus é união, sim. Mas aqui é a divisão do coração. Aqui é a paz que a gente perde quando a gente se encontra com Cristo e a gente fica uma vida toda lutando. Eu vou melhorar, eu vou mudar, eu vou crescer, eu vou deixar de fazer isso, eu vou ser melhor, eu vou lutar para ter um coração bom. Vejam, quando a gente está no caminho de conversão, nunca mais a gente tem paz. Nunca mais. Por quê? Porque a gente sempre quer ser melhor. E a gente sabe, quando a gente está lutando na caminhada de santidade, de repente a gente caiu, bate aquela tristeza tão grande, a gente perdeu a paz. Vou ter que começar tudo de novo. É quando a gente perde a paz ao corrigir alguém que a gente ama, por amor. E a pessoa muitas vezes não entende e fica indiferente. E em nome de Cristo a gente tem que avançar e não pode voltar atrás, mesmo que o outro não compreenda. Por fim, aqui a divisão de quem é de Cristo e quem não é. Olha,
vão ficar divididos, o filho contra o pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra contra a nora. O que é isso aqui? Não é uma divisão de ódio, mas é uma divisão no amor. É claro que sempre vai ser difícil, minha gente, a gente corrigir alguém dentro de casa em nome de Cristo. E quem já tentou fazer isso na própria família sabe como é difícil. Quando a gente ama alguém e a gente tem a coragem, a hombridade e o coração flamejando de amor e diz: a senhora ou o senhor, você está errado, não pode se comportar assim. E muitas vezes é incompreendido. Mas em nome de Cristo a gente precisa ir adiante para que o outro perceba que existe de verdade um desejo da gente fazer o outro sentir simplesmente o que a gente sentiu. E vejam quantas divisões de quem é corajoso. Não é que quer ser melhor, não. É simplesmente porque quer que o outro se converta e viva, se converta e mude. Porque, olha, tem pessoas que desistem da própria família, dentro de casa. A mulher já cansou de chamar o marido para ir na igreja, porque o marido não vai. Continue chamando. Ah, não vou chamar mais não, porque ele não vai. Continue chamando. Pode ser uma vida toda. Ah, eu não vou chamar meu filho mais não, porque ele não vai. Continue chamando. Né? Porque ainda tem aqueles folgados, né? Que a mãe diz assim, né? Ou diz ao esposo, sei lá, vamos à missa. Não, não vou não. Quando a mãe está indo, vá mãe, reze por mim. Ai, infeliz. Veja, reze por mim. Aí a mãe tem que ter a honestidade, mesmo com o coração duro, e dizer assim: você venha rezar, vou rezar é por mim. Mesmo que saia na porta e diga assim: oh Jesus, eu vou rezar por ele. Mas é preciso de verdade que nós compreendamos que nós não podemos desistir, por mais que o desafio seja um grande desafio. Olha, eu digo para vocês, eu sou sacerdote, mas se existe um ambiente difícil para a gente falar do amor de Deus, é dentro de casa. É um ambiente complexo para a gente converter, para a gente falar, para a gente dizer o que tem que dizer, mudar, fazer o outro entender. Se para um padre é difícil, imagine para os leigos. Não é fácil. Não é. É mais fácil a gente pregar uma igreja cheia do que pregar o evangelho dentro de casa. Porque evangelho e coração pode existir muitas vezes uma confusão. Não me ama porque está sendo duro, mas porque está sendo duro porque quer que se converta. E por que quer que se converta? Por causa do evangelho. Vejam, é o Senhor, o bom Deus, que nos exorta. Primeiro, a sermos corajosos com nós mesmos e escolhermos Deus. E depois, lutarmos para convertermos aqueles que nós amamos para o Senhor, o bom Deus. Só que vejam bem, minha gente, não existe, de modo algum, momento mais oportuno do dia do que aquele momento que a gente tem para apresentar a Deus, presente sacramentalmente na Eucaristia, os nossos pedidos e as nossas preces, diante dele. Coração a coração, corpo a corpo, corpo humano, corpo glorioso sacramental. Dizer a Deus o que nós pensamos, dizer a Deus o que nós sonhamos,
dizer a Deus o que precisamos e esperar a resposta do próximo. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos ficar de pé.